Eu quero deixar um texto para o seu coração, um pensamento nesta noite. Eu creio que Deus vai falar conosco. Abra comigo, por favor, o livro do profeta Isaías, capítulo 6. Isaías 6, verso de número 8. Isaías, capítulo 6, verso 8. Todos encontraram ou não? Amém, gente? O que é que diz? Veja só. Então ouvi a voz do Senhor. Então o que, irmãos? Ouvi a voz do Senhor. Aquele que tem ouvidos para ouvir, irmãos, ouça nesta noite. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isaías está dizendo aqui: então ouvi a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração de maneira muito especial. Nós estamos totalmente entregues ao Senhor e precisamos ser tocados, precisamos ser transformados nesta noite. Abra os olhos do nosso entendimento para que possamos ver as maravilhas da Tua lei, e que assim seja para o louvor da Tua glória. Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe nesta noite. Todos digam amém. Amém, amém, meus irmãos. Antes de eu entrar aqui em alguns aspectos que eu queria deixar ao seu coração, meus irmãos, há 3 coisas que, como cristão, você precisa saber a respeito de Deus. Há pelo menos 3 coisas que você, como cristão, ou nós, como cristãos, precisamos saber a respeito de Deus. 3 coisas, pelo menos. Primeiro, é que Deus te ama profundamente. Deus te ama profundamente, meu irmão, minha irmã. O amor de Deus é eterno, é um amor imutável e um amor incondicional. Ele te ama sem interesse pelo que você tem ou pelo que você faz. Aliás, para Deus você é mais importante do que aquilo que você faz. Deus ama pessoas. Deus ama você. Você pode fazer essa declaração: Deus me ama? Não, mas tem que ser com convicção aí, meu irmão, minha irmã. Pode ser? Vamos lá. Deus me ama. Deus ama você. Essa é a primeira verdade que você precisa guardar no seu coração. Algo tão simples, mas tão importante. Nós precisamos aprender a crer e descansar no amor de Deus. Há uma segunda coisa que nós, como cristãos, precisamos saber a respeito de Deus. É que Deus tem promessas para todas as áreas da nossa vida. Deus tem promessas para todas as áreas da sua vida. Amém. Isso é maravilhoso a gente saber. E tudo aquilo que Ele disse ao seu respeito, as promessas dEle para você, se cumprirão na hora certa, no tempo certo. Ele vai cumprir do jeitinho que Ele prometeu, porque Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Quando Deus fala, Ele faz. Quando Ele promete, Ele cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que a Bíblia diz: Deus não é homem. Deus não é homem para mentir. Deus não pode ser comparado com um homem. Deus não pode ser comparado. O homem pode enganar a gente, podemos enganar outras pessoas, mas Deus não é assim. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele tem promessas para a sua vida. E sabe o que é lindo, gente? Que as promessas, elas vêm para todas as áreas da nossa vida. Nossa vida pessoal, nossa família, os filhos, o casamento, nossa saúde, o ministério. Todas as áreas, Deus tem uma promessa para a sua vida. Louvado seja Ele. Uma outra verdade, uma outra coisa que, como cristão, você precisa saber a respeito de Deus é que Ele quer te usar poderosamente. Veja só, Deus te ama,
Ele tem promessas para a sua vida e Ele quer te usar poderosamente. Você pode repetir essas 3 verdades? Vamos lá. Deus me ama, vamos lá. Deus me ama, Ele tem promessas para a minha vida e Ele quer me usar poderosamente. Isso é lindo, gente. Deus deseja salvar o mundo e Ele quer te usar como um instrumento poderoso em suas mãos. Aqui estamos nós, e nós vamos dizer o quê? Qual é a nossa resposta diante disso? Qual é a nossa resposta? É dizer: eis-me aqui, Senhor, aqui estamos nós. Amém? Agora, eu queria pensar com vocês nessa noite em cima de 3 perguntas diante desta última afirmação que fiz, que Deus quer te usar poderosamente. 3 perguntas para a gente refletir, para a nossa reflexão tão importante, queridos. Primeira pergunta que eu quero destacar aqui: a quem Deus quer usar? O primeiro ponto em cima dessa pergunta é o seguinte: Deus quer usar quem tem uma experiência transformadora pelo poder de Deus. É interessante o texto que a gente leu. O texto diz lá no verso 8: depois disto. Mas depois disto o quê? Depois que Isaías teve uma experiência profunda e transformadora com Deus. Depois que Deus tirou a sua iniquidade e purificou a sua vida. Depois que ele foi transformado, meus irmãos, numa nova pessoa, ele estava pronto para Deus usá-lo. Eu pergunto para você: você já teve uma real experiência com Cristo? Você já nasceu de novo? Você já é uma nova criatura? Você tem convicção disso? O seu coração já foi transformado por Jesus? Quem Deus quer usar? Deus quer usar quem tem uma experiência transformadora pelo poder de Deus. Um outro ponto em cima dessa mesma pergunta, ainda da pergunta 1 que lhes fiz, há um segundo ponto interessante: a quem Deus quer usar? Deus quer usar quem está disposto a ouvir a sua voz. Quem é que Deus quer usar, irmãos? Quem está disposto a ouvir a sua voz. Porque se você não quiser ouvir Deus, meu irmão, minha irmã, Ele não vai te usar para nada. Aliás, tem uma frase muito interessante do A.W. Tozer, que ele diz assim: nunca ouça um homem que não ouve a Deus. Interessante. O que é que uma pessoa que não ouve a Deus pode dizer? O que essa pessoa tem a dizer? Deus quer usar quem está disposta a ouvir a sua voz, ter uma relação de intimidade com o Senhor, porque é na intimidade, meus irmãos, que Ele se revela a nós. É o Salmo 25, verso 14, que diz que o segredo do Senhor, a intimidade do Senhor, é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Ele se revela na intimidade. Você costuma revelar a sua intimidade para qualquer pessoa? Não. Você fala das suas coisas particulares, pessoais, para quem normalmente? Para pessoas que você tem um relacionamento de intimidade. E assim é Deus. Quando nós não somos íntimos, Ele não se revela a nós. Mas eu frequento a igreja. Eu estou numa igreja. Gente, frequentar uma igreja e estar na igreja não significa ter uma relação íntima com o Senhor. Mas Ronaldo, eu trabalho para Deus, eu toco no louvor, eu ministro os cânticos, eu ajudo no departamento infantil, na equipe de serviço. Meu irmão, minha irmã, trabalhar para Deus não significa ser íntimo de Deus. Trabalhar para Deus é diferente de conhecer a Deus. Você pode trabalhar para Deus e não conhecer a Deus. Aliás, está cheio de gente assim, que está até envolvida no serviço na casa de Deus, mas não conhece, não tem intimidade com o Senhor. Inclusive, queridos irmãos, o nosso trabalho precisa ser fruto do nosso relacionamento com Deus, porque é melhor estar com, guarde isso, é melhor estar com
do que fazer para. Fora isso, gente, é puro ativismo. É puro ativismo. E Deus quer se revelar. Deus quer se revelar a mim, a você. Deus quer se revelar a pessoas íntimas para que Ele possa manifestar a sua glória. Amém? Amém, meus irmãos? Porque é na intimidade que nós aprendemos o caminho de Deus, conhecemos o coração de Deus. É na intimidade, é nesta relação que nós experimentamos o amor dEle e a paz. É na intimidade, é na amizade que nós aprendemos, meus irmãos, a melhor parte. O que faz a diferença na nossa caminhada, na caminhada cristã, não é ser usado por Deus, mas é ser amigo dEle. É isso que vai fazer a diferença. Jesus disse aos seus discípulos, João 15:15, um texto que você conhece tanto: já não vos chamo servos, mas amigos. Vocês são meus amigos. Gente, como diz a letra do pastor Ademar de Campos, realmente não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Quantos querem ser amigos de Deus? Você deseja isso? O que nós precisamos é entender estas coisas, queridos. É uma vida de intimidade com o Senhor. Jeremias 9 diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, diz o Senhor, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, declara o Senhor. Qual é a virtude que você mais deseja para a sua vida? Qual é a virtude? Ronaldo, eu quero ser mais verdadeiro, eu quero ser mais honesto do que sou, eu quero ser mais leal ao meu semelhante, quero ser mais fiel. Deixa eu dizer uma coisa para você: a Bíblia não quer que você seja mais leal, mais honesto, mais justo, mais sincero do que você já é. Sabia disso? Não é essa a proposta do Evangelho. O que a Bíblia quer, o desafio do Evangelho, é que sejamos íntimos de Deus. Sabe por quê? Porque sendo íntimos de Deus, automaticamente seremos mais justos, mais sinceros, mais verdadeiros, mais fiéis, e o nome do Senhor será glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos querem ser amigos de Deus aqui? Você quer ser amigo de Deus? A gente vê tantos homens na Bíblia que tiveram grandes virtudes, né? Tantos homens. A gente vê, por exemplo, Moisés, um homem que liderou milhares de pessoas na saída da escravidão no Egito, corajoso. Mas a maior virtude de Moisés é que Moisés era amigo de Deus. Ele falava face a face com o Senhor, como qualquer fala ao seu amigo, diz a palavra. Davi, mesma coisa, um jovem corajoso, destemido. Era jovem, ele não conhecia a arte da guerra, e no entanto ele enfrenta um gigante, enfrenta e derruba e mata aquele gigante. Mas a maior virtude de Davi, ele era um amigo de Deus. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. É isso que faz a diferença na nossa caminhada, é sermos amigos de Deus, ouvirmos a voz, reconhecermos a voz de Deus. Quando a gente anda com alguém, a gente reconhece a voz dessa pessoa. Por exemplo, é muito fácil hoje para mim reconhecer a voz do meu pai quando ele me liga. Por quê? Porque é anos de caminhada. Então só pelo alô dele no telefone eu já sei que é ele que está falando. Por quê? Porque conheço a voz. É intimidade. É a intimidade. E eu fico pensando, será que nós conhecemos mesmo a voz do Senhor? Porque a gente vai reconhecer e conhecer a voz de Deus a partir do momento que nós caminharmos com Ele. Nós precisamos conhecer o Senhor a cada dia. Eu não falo de ser familiarizado, porque a religião, irmãos, ela familiariza. A religião traz o conhecimento, mas só o Espírito nos leva a uma vida de intimidade com Deus. E a intimidade com o Senhor vem através da palavra de Deus. Você quer ser íntimo de Deus? Conheça a palavra. É Bíblia, meus irmãos, é Bíblia. Conhecer cada vez mais a palavra. E a palavra tem um nome, e o nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Mudou o som para mim aqui, querida. Vai deixar como estava? Estava bom. Amém, meus irmãos? Sermos amigos de Deus. Quem é que Deus quer usar então nesses dias? Quem está disposto a ouvir a sua voz? A primeira pergunta ainda: a quem Deus quer usar? Há um terceiro ponto para a gente pensar juntos: quem quer ser usado? A quem Deus quer usar? Quem quer ser usado? Gente, Deus não usa quem não quer ser usado. Deus não age assim, sendo grosseiro. Ele não é um Deus que sai atropelando tudo, enfiando goela abaixo. Não, você não quer ser usado, Ele não vai te usar. Ele não obriga ninguém a nada. Se você não quiser ser usado, Deus não vai te usar. Por isso que é interessante a pergunta de Deus aqui no texto de Isaías. Veja que o sujeito é indeterminado. O verso 8 diz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A quem enviarei? Sujeito indeterminado. A pergunta é feita a todos, mas Isaías respondeu. E qual foi a resposta de Isaías? Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Você quer ser usado por Deus nesses dias? Quantos querem ser usados pelo Senhor? Então por que você não diz bem forte: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? Está com medo? Dá de que Deus leve a sério o negócio. Deus vai usar quem quer ser usado. Tem um outro ponto, ainda em cima dessa pergunta: quem Deus quer usar? Deus quer usar, irmãos, quem está disposto a submeter-se à sua vontade. Isso é muito importante, porque Deus vai te usar como, onde e do jeito que Ele quer, e não como, onde e do jeito que você quer. Aí eu pergunto: você está disposta a se submeter à vontade do Senhor e ser usado como, onde e do jeito que Ele quer? Eu creio que Deus tem algo que Ele quer somente da tua vida. Eu creio nisso. É algo pessoal, é algo individual. E se você entender o lugar que Deus quer que você esteja, você será bem-sucedido e usado poderosamente. Sabe o que eu fico pensando em relação a sucesso ministerial? Quando alguém fala: nossa, aquele fulano tem um ministério bem-sucedido. Às vezes a gente até tem um conceito errado do que significa ter sucesso no ministério. Por exemplo, na música, vamos pensar na questão da música. A gente acha que para ter sucesso no ministério precisa gravar, agora não é mais o CD, mas são os EPs, os singles. Precisamos gravar música. Para a gente ser bem sucedido, precisamos gravar, precisamos compor e precisamos gravar. Porque a gente tem uma ideia de que sucesso ministerial se mede por isso. Ou então, sucesso ministerial se mede por cantar para multidões. Cantou na marcha para Jesus, que ministério bem sucedido. A gente pensa assim, não é? É um grande engano, queridos. Ele compôs uma música que todo mundo canta, a igreja brasileira canta. Que ministério bem sucedido. Meu irmão, minha irmã, para mim sucesso ministerial tem a ver com outra coisa. Sucesso ministerial tem a ver com o lugar que Deus colocou você. Se você estiver no lugar que Deus te colocou, você tem um ministério bem sucedido. Amém? Se você está no lugar que Deus quer que você esteja, você tem um ministério bem sucedido. E de repente, pode ser, no caso da música, cantando numa reunião de quarta-feira, cedinho, para as irmãzinhas, 10 pessoas. Mas se Deus colocou você ali, você ocupa o lugar que Deus te colocou, você tem um ministério bem sucedido e você vai ser usado poderosamente nas mãos do nosso Deus. É tão bom quando a gente entende essas verdades, porque isso tira um fardo das nossas costas, pastor. Essa coisa, as pessoas ficam andando angustiadas, porque elas acham que elas não têm um ministério bem sucedido, porque não tem números.
A gente mede sucesso por números. Isso é um tremendo engano, gente. Talvez você nunca vai pastorear uma igreja de 10 mil membros. Mas se Deus te colocou para pastorear 100 pessoas, e você ocupa o lugar que Deus te colocou, você é um pastor bem-sucedido. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Isso é bom, porque a gente caminha de maneira leve, entendendo que é o Senhor que vai usar do jeito que Ele pretende, do jeito que Ele quer, como, onde e do jeito que Ele quiser. Eu sou um instrumento nas mãos dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Você pode dizer um amémzinho? Eu não. Há um outro ponto interessante nessa pergunta: a quem Deus quer usar? Estou na primeira pergunta. A quem Deus quer usar? Tem um outro ponto para a gente considerar. Deus vai usar quem Ele quer. Deus vai usar quem Ele quer. Deus usa quem quiser, porque Ele é soberano. A Bíblia diz no Salmo 115, verso 3: o Senhor está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Ele é soberano. Ele é o Senhor, como nós cantamos: Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Todo-Poderoso, Senhor das leis, Deus Emanuel. Cantamos hoje aqui, meus queridos irmãos. Você sabe que é interessante, porque às vezes nós não entendemos por que Deus está usando determinadas pessoas. Por que Deus usa aquele irmão? Por que Deus usa aquela irmã? Os nossos critérios são completamente diferentes, porque a gente fica pensando assim: como é que Deus pode usar o fulano? Como é que Deus usa aquela irmã? Ela nem tem tanta capacidade assim, não tem todo esse preparo, não é a pessoa ideal. É assim que muitas vezes nós falamos. Por quê? Porque nós olhamos o aparente, mas Deus vai além, meus irmãos. Deus olha o coração. Deus olha o coração. E aí, queridos, Deus olha o coração, e por mais que nós não sejamos os melhores, os mais capacitados, se Deus observar em nós uma sede de servir, uma atitude humilde e dependência dEle, coração quebrantado, Ele vai usar poderosamente. Deus usa quem Ele quiser. Creia nisso. Aliás, Deus usou uma mula para falar. É ou não é, gente? Deus usou uma mula para falar. Hoje Ele usa até bezerra. E você também. Ou você pensa que o quê? Deus usa quem Ele quiser. Ele sempre usou os seus instrumentos ao longo da história da humanidade. Ele é soberano e Ele faz tudo o que lhe apraz. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda pergunta agora. Primeira pergunta: quem Deus quer usar? Segunda pergunta que eu deixo para o seu coração, para a nossa reflexão nessa noite: aonde Deus quer te usar? Aonde? Se você tem um real chamado, comece a ser uma bênção dentro da sua comunidade. Começa aqui, na sua comunidade. Os inícios, por vezes, são insignificantes. Sabia disso ou não? Você não vai receber aplausos, você não vai receber elogios, muitas vezes, não é? O apoio que você tanto espera. Os inícios são assim, irmãos. São insignificantes, mas comece onde você está e com o que Deus te deu. Comece assim. Amém, irmãos? Às vezes, o que acontece, gente? Às vezes Deus tem algo bom para nós no lugar que nós estamos, mas por nós sermos tão apressados, sermos tão imediatistas, nós nos irritamos e perdemos o foco. Por nós não termos um coração ensinável, a gente diz o seguinte: eu não concordo com isso, está errado isso. Nós nos tornamos chorões.
ficamos murmurando e lamentando pelos cantos, somos melindrosos e logo dizemos o seguinte: eu sempre estou servindo aqui, sempre sirvo nesta casa e ninguém reconhece, ninguém fala o meu nome, ninguém posta uma foto minha nas redes sociais. Não é, gente? Eu acho que ninguém gosta de mim. Ó dia, ó céu, esses os antigos sabem o que eu estou falando. Para quem não sabe, explica aí. Para quem não sabe, dá uma explicadinha aí para o irmãozinho do celular, os mais novos, né? Não é? Meu irmão, minha irmã, a palavra de ordem é: pare de murmurar contra tudo e todos. Pare de murmurar, em nome de Jesus. Ronaldo, ninguém me compreende nessa igreja. Se ninguém te compreende, compreenda você os outros. É o caminho, gente. É o caminho. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque Deus quer te ensinar coisas preciosas no lugar que você está. Se você está plantado neste lugar, saiba que Deus quer ensinar você coisas preciosas nesta casa. Você acredita nisso ou não? Então floresça, comece daqui. Tem gente querendo começar lá fora. Não, começa aqui dentro. Eu vou montar uma banda e vou sair mundão afora para evangelizar. Eu já ouvi essa conversa. Demora 3, 4 meses, acabou tudo. Acaba a palhaçada. Não tem base, não é assim que começa, gente. Floresça no lugar que você está plantado, cresça onde você está. Por quê? Porque Deus tem promessas sim para o seu ministério. Mas até que essas promessas se cumpram no seu ministério, há um caminho a percorrer. Há um caminho. Deus vai te usar no lugar que você está. Então comece onde você está e com aquilo que você tem. Mas o que eu tenho é pouco, Ronaldo. Não tem problema, porque a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco será fiel no muito. E Jesus disse que quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Deus vai recompensar. Aliás, a recompensa vem dele. Sabe por que tem muita gente que fica desgastada na igreja? Reclamando, porque espera a recompensa dos homens. Eu investi tantos anos, como nós estávamos falando hoje no carro, né, Clebão? Tantos anos da minha vida no ministério. Estou cansado. Investi, nunca houve o reconhecimento, porque você olhou para os homens, você espera reconhecimento dos homens, mas o melhor reconhecimento que a gente pode receber é o do Senhor. Portanto, como disse Paulo, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ele vai trazer a recompensa, e a recompensa dele é a melhor que tem. Quantos concordam, digo amém aqui. Amém. Amém. E a terceira pergunta que eu deixo para essa reflexão nesta noite. Terceira pergunta: quando Deus quer te usar? Quando? Você sabe quando que Ele quer te usar? Acho que você sabe. É agora. É hoje. Paulo dizendo para Timóteo, lá em 2 Timóteo 4:2, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Jesus disse lá em João 4:35, vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Glória a Deus, queridos. Então se prepare hoje, ore hoje, leia a Bíblia hoje, estude hoje, busque a Deus hoje, seja cheio do Espírito Santo hoje, porque o tempo que Deus quer te usar é hoje, é agora. Então se prepare, meu irmão, minha irmã. Eu acho interessante porque alguns eles acham o seguinte: quando termina culto, às vezes acontece isso na nossa comunidade lá, ô pastor, você pode orar por mim para vir unção na minha vida? Tal da transferência da unção.
Eu fico pensando, tem gente que pensa que Deus é tolo. Não é? Tem sentido. Guarde o que eu vou dizer: nenhum ritual substitui o que é processo. Você pode repetir essa frase comigo? Vamos lá. Nenhum ritual substitui o que é processo. Às vezes a gente vê o fulano lá ungido, uma bênção. Você sabe o preço que ele está pagando para estar assim? Sabe o preço que ele paga? Você quer ter um ministério mais ungido? Quantos querem ter um ministério mais ungido? Qual é o endereço da unção? Vida no altar. Vida no altar de Deus, de oração, de meditação na palavra. Aí está o segredo, queridos. Aí o fulano vem, não ora, não lê a Bíblia, não tem compromisso com nada, com a igreja, com os irmãos. Chega na frente, pastor, ora por mim aí, para que a unção venha na minha vida. Ele acha que através de uma oração está tudo resolvido. É tolice. Deus não é tolo, gente. Deus não é tolo. Se prepare. Seja cheio do Espírito todos os dias. Seja cheio do Espírito Santo, minha irmã. Seja cheio do Espírito Santo, meu irmão, todos os dias. Porque Deus quer usar a sua vida hoje. Hoje. Você crê assim ou não? Se você está aqui nesta casa, se você faz parte deste lugar, desta comunidade de fé, é porque Deus quer fazer uma obra neste lugar que Ele ainda não fez. E os instrumentos são vocês. Deus vai começar a usar a vida de vocês aqui, a partir daqui. Por isso, comece agora a permitir Deus te usar, porque o tempo que Deus quer te usar é agora. O momento é já, é hoje, meus irmãos. Por isso que a gente não pode ficar perdendo tempo, gastando tempo com picuinha, com fofoquinha, com conversinha, com discussões, com brigas, com divisão. Reino das trevas é reino de divisão. O reino de Deus é reino de serviço e cooperação. Reino de Deus é um reino de cooperação. Reino das trevas é reino de divisão. Você faz parte de que reino? Então a gente não pode perder tempo com tolice, com infantilidade, com meninice. É por isso que ministério não é para criançada, para gente imatura. Por isso que ministério não é para gente imatura. E aqui eu não me refiro propriamente à idade. Eu falo de experiência com Deus. Porque eu conheço às vezes adolescentes, meninos e meninas de 13, 14 anos que têm compromisso, vida séria com Deus. E eu conheço gente de 40, 50 anos que continua a mesma coisa, com as mesmas meninices, com as mesmas chatices, implicâncias, não muda, as mesmas conversinhas de sempre. Por isso que, voltando à primeira pergunta, a quem Deus quer usar? Lembra da primeira pergunta? A quem Deus quer usar? Qual foi o primeiro item? Deus quer usar quem tem uma experiência transformadora pelo poder de Deus. Por isso que é necessário nascer de novo, porque quem não nasce de novo dá trabalho no ministério. Precisamos nascer de novo, precisamos converter mesmo. Que o Senhor mude a nossa vida e nosso coração nesta noite. Amém, queridos? Nós não temos tempo a perder, nós somos os instrumentos de transformação dessa sociedade. Agora eu quero concluir essa mensagem com vocês para a gente orar, meus irmãos, para nós orarmos, porque eu creio que Deus quer usar você poderosamente. Ele quer nos usar nesse tempo. Agora, irmãos, guarde isso, nós só iremos impactar se primeiro nós formos impactados. Só iremos impactar o mundo se primeiro começar conosco. Senão não tem jeito, pessoal, não tem jeito. Nós que precisamos de uma experiência genuína, verdadeira com o Senhor, sermos impactados por Ele, para depois nós impactarmos o mundo. E Deus está dizendo aqui nessa noite: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A quem enviarei? Ah, meus irmãos, qual é a minha resposta? Qual é a sua resposta? Qual é a nossa resposta nessa noite, meus irmãos? Aí você pode pensar assim: mas Ronaldo, como é que Deus vai me usar, sendo que eu tenho tantas limitações, tantas imperfeições, eu não sou um camarada perfeito, como é que Deus vai usar uma pessoa assim? Não olhe para a sua condição atual, entenda que Deus está realizando uma obra na sua vida. Nós somos o projeto de Deus em construção. Nós deveríamos colocar uma placa na porta da igreja com os seguintes dizeres:
Desculpem os transtornos, estamos em construção. Deus está realizando uma obra, é dia a dia, é passo a passo, é de glória em glória. E a boa obra que Ele começou, como nós citamos ainda no começo, a boa obra que o Senhor começou, Ele vai completar esta obra, vai completar. Então tranquilize o seu coração, não olhe para a sua condição atual, mas olhe o potencial que você tem para Deus. Olhe e veja com os olhos da fé e a esperança de que Deus pode e vai transformar pessoas através da sua vida. Creia nisso, e Deus está esperando usar todo o seu potencial. Então hoje você pode dizer nessa noite: eu acredito que Deus pode, Ele vai me usar. Eu quero ser este instrumento nas mãos dEle. Usa a minha vida, Senhor, para o Teu louvor. E basta você se colocar à disposição do Senhor. Ele vai tomar a sua vida, transformar a sua vida e te usar poderosamente para que o nome dEle seja glorificado. Você pode aplaudir ao Senhor a sua palavra nesta noite? Deus quer te usar poderosamente. Vamos ficar em pé, irmãos, por favor. Deus quer te usar poderosamente. Eu acho que antes da gente orar, você pode fazer essa declaração para o seu irmão da direita e da esquerda, dizer: Deus quer te usar poderosamente. Diga isso para alguém. Deus quer te usar poderosamente. Aleluia. Nós vamos orar nessa noite. Qual vai ser a nossa resposta? Qual é a sua resposta hoje? O que é que você vai dizer a Deus? Será que nós vamos ficar de braços cruzados, olhando tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor e não vamos dizer nada a Deus? Não vamos dizer: Senhor, diante daquilo que vemos no nosso país, diante daquilo que nós vemos no mundo, Senhor, conta com a minha vida, usa-me para o Teu louvor, para a Tua glória. Usa a minha vida, Senhor. Usa os dons, usa os talentos que o Senhor tem concedido a mim. E se você fizer essa oração com sinceridade, meu irmão, minha irmã, você pode ter certeza que Deus vai te usar poderosamente, para que o nome dEle seja glorificado. Então, vamos orar nesse sentido e dizer: Senhor, aqui está a pessoa do meu lado, usa-o para a Tua glória, usa este meu irmão, usa a minha vida, mas usa ele também. E vamos orar nesse sentido, irmãos. Levante a sua voz. Eu quero deixar o microfone parado aqui por um minutinho, antes de eu entrar com uma oração também, mas para que você ore. Não vou orar para dar a chance de você levantar o volume da sua voz e orar. E dizer: Senhor, usa-nos para a Tua glória, usa esse meu irmão, a mim também. Eu quero ser um instrumento de bênção. Oh Pai, consagra a minha vida ao Senhor, consagre a sua vida ao Senhor, consagre os dons, os talentos que Ele te deu. Diga: Senhor, é para o Teu louvor, é para o Teu louvor, Senhor. Vá dizendo isso. Oh meu irmão, minha irmã, creia que Deus quer levar você além do que você pode imaginar. Deus quer te levar além do que você pode imaginar. Ele vai tomar a sua vida nesta noite. Ele vai te levar além do que você imagina. Aquilo que o teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu, não subiu à tua mente, é o que o Senhor tem preparado para você. Deus tem preparado grandes coisas para a sua vida. Ele quer usar você do jeito que você é, com as características que você tem. Você é único. Oh, aleluia, você é precioso, você é preciosa para Deus. Ele quer fazer algo novo na sua vida, mas não somente na sua vida, como através da sua vida também. Mas por isso nós precisamos ser impactados, Pai, por Ti, para depois impactarmos o mundo. Não impactamos ninguém, não impactamos o mundo porque nós não estamos sendo impactados. O problema está conosco, Senhor. Falta paixão para nós. Oh Senhor, falta o fogo, Senhor. Esta paixão por aquilo que está no Teu coração, que são pessoas. Oh Pai. Oh Pai amado, há uma missão para nós, há uma missão: ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Oh Senhor, usa a nossa vida, conta conosco, Senhor. Missões é o que está no Teu coração, Senhor, porque o Senhor ama o mundo de tal maneira que o Senhor deu o melhor, que foi Jesus.
Oh Pai, o Senhor ama pessoas. O Senhor quer transportar as pessoas do reino das trevas para o reino da luz. Oh Senhor amado, leva-nos além do que nós podemos imaginar. Leva-nos além do que nós podemos imaginar.